Provérbios, capítulo de número 30. Glória a Deus. Amém, queridos? Esse versículo 15, queridos. Provérbios 30, a partir do versículo 15. Essa mensagem nessa noite, querido, faz parte de uma série que, se Deus nos der a graça, estaremos pregando, não posteriormente, mas em tempo oportuno, sobre espíritos manipuladores. Muitas vezes, irmãos, convivemos com esses espíritos manipuladores e não sabemos que estamos debaixo dessa ingerência, porque são ocultos, porque são frutos de várias circunstâncias que tomamos na vida. E com isso nos complicamos às vezes. O salmista chega a fazer uma oração muito séria, que nós precisamos fazer sempre diante de Deus, que diz assim: Senhor, quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então muitas vezes, queridos, nós estamos nos comportando de uma forma e não sabemos que às vezes estamos sendo manipulados, entendeu? Por uma ingerência que não é da parte de Deus. E nessa noite a minha oração é que Deus abra os seus olhos e que você seja ricamente abençoado para a glória do Senhor, amém? Estou vendo várias crianças ainda no templo, queridos. Nós estamos tendo hoje a festinha deles aqui atrás, no salão aqui atrás da igreja, crianças até 5 anos, e a partir de 5 anos, até 4, e a partir de 5 anos, lá na escola, tem pula-pula, tem toda uma organização muito boa lá para eles. Então leve seu filho, vai ser bom para a glória do Senhor. Então, Provérbios 30, versículo 15, diz o seguinte: 30, 15, deixe-me. A sanguessuga tem 2 irmãs, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se farta, sim, 4 que nunca dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Senhor nosso Deus e Pai, queremos clamar pela direção do Teu Espírito, pela unção, graça, meu Deus, sobre as nossas vidas. Que essa palavra, meu Pai, produza 100 por 1 nos nossos corações, que venhamos a ser impactados, tocados, libertos pelo poder da Tua ministração, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que ela faça toda a diferença hoje entre a vida e a morte para a glória do Senhor. Queremos pedir, meu Deus, que a nossa mente esteja cativa ao trono da graça, que o nosso pensamento esteja linkado no Senhor, que as nossas vontades, meu Pai, em nome de Jesus, configures agora no seu trono para a glória do Senhor, e que venhamos ter liberdade na tua presença para ouvirmos, entendermos e darmos a resposta que o Senhor sempre quer na tua presença para a glória do teu nome. Abençoa cada um dos que estão aqui presentes, meu Deus, livra os teus filhos de todo mal, aonde estiver alguém ligado a nós, que a cobertura do teu sangue também esteja eles, seja sobre filho, pai, mãe, irmãos, parentes. Em nome de Jesus repreendemos toda a retaliação, em nome do Senhor. E meu Pai, que essa noite seja uma noite que vá além das nossas expectativas, porque o Senhor é mestre em nos surpreender, porque o Senhor sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos? Como eu falei, queridos, eu queria falar desse espírito hoje, de uma forma particular. Quero falar, queridos, dessa manipulação desse espírito sanguessuga. Essa nossa geração, irmãos, nesse nosso tempo, nós temos vivido
Muitas pessoas que mesmo temos visto e temos vivido muitas situações, que mesmo sem sabermos, irmãos, às vezes ele vem com essa ingerência sobre as nossas vidas. Nós estamos criando, irmãos, um grupo de pessoas sem histórias. As pessoas não estão mais dispostas a construir, irmãos. Elas querem prontas, amém, amados? Elas querem sugar, elas querem usufruir, elas querem chegar e está tudo tranquilo e ali me cabe. O que é bom é o que está perfeito para eu usar. Isso que é bom, e esse é um princípio de pensamento desse animal, desse bicho, entendeu? Desse sanguessuga, irmãos. Não há força para construir, não há força para lutar, não há força para labutar. Ela não produz o necessário para ela, muito pelo contrário, ela quer roubar do outro. O outro que lute, ela só chega para sugar. E assim, irmãos, nós vemos vidas e vidas, e relacionamentos, até relacionamentos de sentimentais, relacionamentos de pseudo-amizades, princípios, irmãos, morais, princípios espirituais, na qual a pessoa só vincula ali até o ponto que ela pode sugar. Quando deixou de satisfazer aquilo dela, irmãos, que às vezes ela tem que dar um pouquinho para fazer o negócio andar, acabou. Quando o esforço supera o prazer, irmãos, acabou. Hoje em dia as pessoas querem primeiro o prazer e nada de esforço, não é verdade, irmãos? Nada, e quando eu falo de prazer, não falo de uma conotação sexual, eu falo de uma satisfação pessoal. As pessoas querem um prazer, querem essa satisfação pessoal. Está me satisfazendo? Está me satisfazendo? Está? Eu estou. Acabou? Pronto, eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que contribuir, eu tenho que dar um pouco mais, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar para que isso aconteça. Não existe mais, irmãos. O primeiro olhar das pessoas na situação é o seguinte: o que eu posso ganhar com isso? Que retorno a amizade com essa pessoa pode me dar? Que retorno esse casamento pode me dar? Que retorno esse local pode me dar? Coisa, irmãos, que nós deveríamos entrar em qualquer tipo de relação com um pensamento totalmente inverso. Eu tinha, irmãos, que entrar com o seguinte pensamento: eu vou fazer de tudo para que essa pessoa seja feliz. Vou me esforçar. Vou lutar para que ela seja feliz, vou lutar para que esse ambiente seja saudável, seja estável, vou lutar para que essa pessoa seja realizada, e vou esperar o mínimo dela. Se por outro lado, Dalcio, as pessoas também entrassem dessa forma, logo, irmãos, você estaria esperando o mínimo e teria o quê? O máximo. Estaria suprido, sim ou não, amados? Seríamos mais tolerantes, é ou não é verdade? Seríamos mais receptíveis, seríamos mais amáveis nos nossos relacionamentos. Mas não, irmãos, muito pelo contrário. O que eu posso lucrar? Estava conversando com um grupo de adolescentes há um tempo atrás, falei: queridos, nós precisamos construir história. Precisamos crescer. Precisamos ter raízes, mesmo que isso seja coisas do passado, mas as pessoas não querem, irmãos, porque lançar semente, em princípio, debaixo da terra, parece que ela morreu, não é verdade, irmão? Parece que foi tempo jogado fora, parece que não trouxe retorno nenhum. Vou te ver, homem. Parece que não teve tempo, não trouxe retorno nenhum, amados, mas isso faz toda a diferença para a glória do Senhor. Mas o sanguessuga não é assim, irmãos. E a nossa sociedade está assim. Quando a pessoa assume o cargo, o que eu posso lucrar com esse cargo? Não é o que eu posso fazer para o bem das pessoas com esse cargo. E, irmãos, a nossa história nós estamos vendo, não é verdade, irmãos? Um dos maiores julgamentos no Brasil, que está, irmãos, simplesmente pautado no espírito de sanguessuga, que possuiu sem julgar aqui, que você faça os seus julgamentos e receba os méritos que, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Amém, amados? Não vamos entrar, que esse não é o nosso objetivo. Mas as pessoas vão vivendo essa vida na ganância, no egoísmo, no egocentrismo, nessa autossatisfação e vão embora. E eu quero dizer, irmãos, uma coisa muito séria: não adianta, irmãos.
quem está debaixo desse espírito, tudo que ela quiser esperar e tudo que ela quiser produzir, vai ser sempre miséria em dobro. A Bíblia fala que a sanguessuga tem o quê? 2 filhas, a saber, dá. Não vai melhorar, irmãos. Não vai melhorar. Sempre vai produzir o pior, e o pior em dobro. Produziu a dar, e a segunda, dá. E se viesse a terceira, seria dá. E aí vai indo, irmãos. Que precisamos entender, meu Deus, o que eu quero da vida. No que eu tenho me dado, no que eu tenho sido me doado, ou peraí, o que tem acontecido? Não tem mais jeito não, então acabou, vou embora. Não tem. Semana eu estava conversando com o irmão, quando ele me ligou e falou, pastor, falei, fala querido, amo muito o senhor. Falei, pois não querido, mas vou te dizer, eu estou vendo que a nossa igreja está passando por um período um pouco complicado, de turbulência, e meus pastores não podem estar presentes, amo muito o pastor Keis, pastora Laudigiane, e eu preciso me ausentar um pouco, porque preciso ser ministrado. Eu falei, querida, eu ficaria muito satisfeito se você estivesse na igreja. Mas esse é o princípio, o Senhor, ele falou, pastor, esse é o meu princípio. E daí, irmãos, eu comecei a pensar, e na hora o Espírito Santo falou, até na vida espiritual as pessoas estão sendo geridas por um princípio, dá. Já que ele ama, irmãos, era hora dele chegar e falar, se eu amo, eu tenho que mostrar agora que eu tenho algo a oferecer, não é verdade? Tem algo a oferecer, mas não está esse princípio não vai, irmãos. Suga aqui, sugo acolá. Se aqui não dá para sugar, sempre vai ter um lugar que eu vou poder sugar. E as pessoas vão assim, irmãos, em relacionamento, em emprego, em tudo, e se tornam infelizes, passam a vida, estão tristes, sem construírem nada, sem conquistarem nada, são movidos pela inveja do outro, irmãos. Que sempre vão ter inveja do outro, irmãos, porque o outro sim tem um alimento e ela não. Vai sempre sugando e assim vai, e as coisas vão se complicando e só vão piorando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E que nessa noite, irmãos, Deus te traga a revelação dessa palavra. Que assim como Deus me levou a consertar algumas coisas na minha vida, alguns princípios, que você também, irmãos, esteja com a mente aberta, para que em nenhum momento você seja manipulado, irmãos, por esse espírito, porque esse espírito, irmãos, ele está pautado em 4 relações, irmãos, que vêm sobre a nossa alma. E aí ele fala, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. E logo passa para o versículo 16, irmãos, ele fala de uma história, fala já de um relacionamento emocional, de um princípio, entendeu? Psíquico, que essas pessoas são tomadas. Diz o seguinte, há 3 coisas que nunca dizem, nunca se bastam. Sim, 4 que nunca dizem, que nunca se fartam, 3 que nunca se fartam, e 4 que nunca dizem, basta. Elas são, primeira, a sepultura. Irmãos, a pessoa que esse tipo de pessoas que é manipulada, que está sob a ingerência desse espírito, irmãos, primeiro nós vemos aqui que ela é tendenciosa a sentimentos fatalistas. Uma das coisas que está vinculada a esse espírito é a sepultura. Quem já estudou filosofia sabe que essa palavra fatalista não está ligada a essa raiz que eu estou desenvolvendo, porque ela veio, irmãos, de uma raiz dos filósofos que falava aquela pessoa que é parada, inerte, porque ela acredita que tudo na vida dela já está feito, é só ela esperar acontecer que vai acontecer, que é só os dias passar, que ela faça o bem, que faça o mal, está tudo resolvido. Isso é uma pessoa fatalista. Mas com o aprofundamento da raiz, irmãos, e quando nós fomos
trabalhando ela aqui no nosso português, o fatalismo já criou uma conotação de pessimismo ao extremo. Então, uma pessoa fatalista, irmãos, é aquela pessoa pessimista ao máximo. E porque, irmãos, tudo para ela, mais cedo ou mais tarde vai dar errado, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que sugar o máximo hoje. Ela tem que sugar o máximo hoje, porque amanhã eu não sei como essa pessoa vai estar. Amanhã eu não sei como esse emprego vai estar. Amanhã eu não sei como meu esposo vai estar, como meu pai vai estar, como fulano de tal vai estar. Então, peraí, eu tenho que pensar em mim. E ele é ele. Ele é ele. Eu não posso abrir mão desse tempo para dar atenção a essa pessoa, porque se eu abrir mão desse tempo, eu vou me comprometer amanhã. E amanhã ela vai e não valeu a pena eu abrir mão desse tempo, porque amanhã ela foi e eu que perdi tempo com ela. Então não, isso é inegociável. Não posso. E a Bíblia diz, irmãos, que a sepultura, entendeu? Está inteiramente ligada a esse espírito, nunca diz basta. Porque sempre tem princípios de morte no pensamento dessa pessoa. Já viu esse tipo de pessoa, irmãos, que você chega, caramba, rapaz, conheci uma pessoa maravilhosa, vou te falar, foi resposta de Deus na minha vida. Eu sentei com ela, conversei, ela me tirou um monte de dúvida, tem me ajudado, entendeu? Deus tem aberto as portas, nós estamos tendo um relacionamento bom. A pessoa já diz assim, cuidado. É ou não é, irmãos? Cuidado. Vai devagar, meu irmão. Cuidado, olhos bem abertos. Cuidado, que a coisa não é bem assim. Não é bem assim. Até no Evangelho, irmãos, nós encontramos esses coveiros da alma, não é verdade? Está lá o novo convertido, uma pessoa abençoada, impressionante você. Que bênção, aleluia, que irmão abençoado, que palavra abençoada, que culto maravilhoso e tal. Aí já chega o cara, meu irmão, cuidado com a idolatria. Cuidado. Cuidado que um dia você vai quebrar a cara. Então esse tipo de pessoas, irmãos, quando eles encontram uma situação favorável, o que tem que fazer? Sugar. Vou sugar ao máximo. Vou sugar, enquanto eu estiver lucrando, tá bom. Mas no momento que ela tem que dar, irmãos, ela solta e vai embora. Eu fiquei impressionado, irmãos, esse sanguessuga tem capacidade de, irmãos, sugar 500 vezes mais o seu peso. Ou seja, é capaz até de matar o outro, se for o caso. Isso é muita coisa, ou seja, irmãos, autocompaixão ou compaixão da outra pessoa não tem nenhuma. Tá bom? Tá bom. Pisou na bola? Pisei. Você me deixou chateado. Belém, nunca mais ficou de bem. As pessoas não são julgadas mais por uma história, irmãos. As pessoas são julgadas por um ato que não te agradou. São julgadas. Me permita essa palavra, irmãos. Minha esposa até falou, amor, você não podia ter falado desse jeito com esse irmão. Eu falei, amor, como que eu não podia ter falado? Eu chamei um cara, depois pedi perdão a Deus, chamei ele de sem vergonha. Falei, pois tem um sem vergonha, tem um cabra safado. Se eu fosse o pai dessa menina, te dava um couro. Irmãos, o indivíduo me aparece no gabinete, irmãos, para ser aconselhado. Depois de anos e anos casado com uma pessoa, 2 filhos nas costas, e me fala bem assim, pastor, o que foi? Não rolou mais química. Falei, que conversa é essa de não rolou mais química, irmão? O amor foi, acabou. Falei, como que se acaba o amor de uma pessoa dessa? Você foi buscar a menina dentro de casa. Ai, pastor, quer que eu te fale a verdade? Falei, fala a verdade. Pastor, depois do nosso casamento, com esse tempo todo, ela me ganhou 25 quilos. Eu falei, teu sem vergonha. Se eu fosse o pai dessa menina, eu te dava um couro. Que isso é um sem vergonha, irmãos. Isso é um sem vergonha, isso é sem vergonhice. Isso é palhaçada. A mulher, irmãos, tem 2 filhos do indivíduo, me permita essa palavra, do cachorro sem dono.
E o caboclo quer terminar porque ela, irmãos, nesse período engordou 25 quilos e não conseguiu voltar. E vai falar, irmãos, que isso, irmãos, não rola mais química. Irmãos, isso é um sanguessuga ao extremo. Eu fiquei tão nervoso na hora que eu vi, amor, calma. Eu falei, amor, não aguento esses negócios não, não dá. Não dá, como que o cara tira a menina de casa, com família e tudo, tem um negócio desse, e vem me falar que um dos principais coisas que mexeu com ele foi porque ela não atrai mais ele, irmãos. Então, querido, venda carro, venda casa, venda o que for, pague para ela, irmãos, um personal, pague o que for, mas, irmãos, a mulher dela tem que ser o máximo na vida dela, só Deus acima. Só, acabou. Mas, irmãos, quando chega assim, peraí, pastor, abri mão do meu carro, eu vou trabalhar de metrô. Eu falei, irmão, vai trabalhar a pé. É hora de você dar. A mulher não te deu 2 filhos. A mulher não te deu lá a vida dela. A mulher não saiu da casa dele, muito da casa dos pais dela por você. Irmãos, tem coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Tem a ver, irmãos, com a maldade no coração da pessoa. Sanguessuga, irmãos. E vai me dizer, nesse espírito que está reinando hoje em dia, irmãos, o espírito de sanguessuga. A pessoa não é julgada, irmãos, por uma história. Ela é julgada por um momento. O momento não agrada, dá um pé na bunda. Acabou. Joga fora. E nós vamos nos complicando, irmãos, porque com isso, irmãos, só vamos piorando a nossa situação com Deus e também em relação a nós mesmos. O pessimismo, irmãos, é uma porta escancarada para esse espírito de sanguessuga. Vou te falar, irmãos, o mundo pertence a quem tem fé. Quem é pessimista está assistindo e doidinho, querido, para sugar você. Abra os olhos. Sai de perto dessas pessoas, amém, amados? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O mundo é de quem tem fé, irmãos. Quem tem fé. O pessimista todo doidinho para sugar o que você conquistou. Então manda embora, irmãos. Fala, meu amigo, vai para outro lugar. Aqui não. Um segundo princípio, irmãos, que nós vemos aqui, que pessoas dirigidas, gerenciadas por esse espírito, irmãos, são dotados, é pela incompetência. Toda madre é feita para o quê, irmãos? Para gerar filhos. Mas a Bíblia fala, irmãos, que uma das coisas que, como a sanguessuga, nunca é capaz de se satisfazer, é a madre estéril. Se ela é estéril, ela nunca tem, irmãos, mas ela nunca está satisfeita com o que tem. Sempre quer matar a conquista dos outros. Cuidado, querido, com as pessoas que têm madre estéril. Porque camuflada com essa história de amiga, irmãos, ela não tem. Mas o que ela faz? Ela quer destruir você que tem. Ela não conquista, mas ela quer roubar a sua conquista. A pessoa não consegue ter paz, mas quer te tirar do ambiente de paz. Que é estéril. É incompetente para chegar àquilo que Deus falou para ela chegar. Então, abra os olhos, amém, amados? Abra os olhos. Abra os olhos, irmãos, para esse tipo de pessoa. Elas sempre vão querer minar o que você tem. Sempre, 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 sempre. E aí nós, irmãos, nos perdemos. Uma coisa é certa, irmãos, eu até escrevi aqui, a respeito dos incompetentes, eles são movidos por inveja. E a inveja é o oxigênio da incompetência. Todo incompetente, irmãos, é altamente invejoso.
Os dois andam de mãos dadas. E ele vai criar situações, problemas, ele vai criar briga, ele vai criar confusões, vai criar tudo, irmãos, porque a inveja leva a isso. É movida por essa autopiedade. Eu às vezes falo com meu filho, quando ele começa a me justificar tanto, eu falo, meu filho, o que motiva o excesso de justificativa é a incompetência. Não quero se justificar comigo. Vê se no que você está errando. Uma justificativa é uma coisa, irmãos. Mas aquela pessoa com excesso de justificativa, ela sempre quer transferir a culpa para outro. E no final das contas, irmãos, é porque ela sabe que não tem condições nenhuma de fazer. Ou pior ainda, não quer aprender. Ou não quer lutar para fazer. Então sempre tem uma justificativa, pastor Lício. Pastor Lício, eu sou assim porque meus pais foram assim. Você não sabe o que eles fizeram comigo, filho. Irmãos, que conversa é essa? Eu agi dessa maneira porque ela... Irmãos, a Bíblia fala que o homem que não domina o seu espírito, ele é pior do que uma cidade sem muros. Todo mundo entra e sai. Você fez assim porque você não tem o domínio do seu espírito e por isso está pagando caro. Há textos bíblicos, irmãos, tão fortes que se nós estudássemos mais, nós pensaríamos duas vezes antes de agir. A Bíblia fala que o homem iracundo, e guarde isso para você, irmãos. Misericórdia é uma coisa, irmãos. Agora você ser condescendente com o erro dos outros é outra coisa. A Bíblia fala, o homem iracundo tem que sofrer o dano, porque se ele não sofrer, voltará a fazer. Vai voltar a fazer, irmãos. Aí muitas vezes uma pessoa vai lá, faz uma coisa, perde-se, ira e tudo. Aí você, irmãos, quer consertar. Fala, meu querido, você fez a coisa errada, agora você conserte. Você conserte. Você conserte. Alguns anos atrás eu estava com minha mãe no carro e um rapaz drogado fechou o outro e confundiu lá o meu, desceu e deu um chute na minha porta. Eu desci do carro, coração veio aqui, olhei o garoto de cima a baixo, falei, meu Deus, controla o meu espírito. Aí naquilo ele foi para um lado, foi para o outro, o pessoal pegaram ele lá, começaram a brigar, o outro lá que ele fechou, eu dei uns tapas nele, eu estou lá esperando. Aí chega a mãe dele, a polícia, a mãe chorando, eu falei, minha senhora, seu filho deu um chute no meu carro e a gente vai na delegacia. Não faça isso. Eu faço sim. Faço sim. Faço sim. Não, mas ele estava descontrolado. Eu falei, por isso que eu vou fazer, porque hoje só foi um chute no meu carro. Da próxima vez ele poderia ter acertado um murro no olho da minha esposa e a coisa estaria diferente. Faço, porque o homem iracundo, irmãos, tem que sofrer o dano. Que isso, pastor? Que isso, pastor? É isso, irmãos. Esse rapaz hoje que nós estamos vendo na televisão, se ele não sofreu dano por ter soltado o tiro no agente de justiça e tudo, você acha que amanhã, irmão, se ele deu um tiro na autoridade, o que ele faz? Ele não vai dar um tiro em mim, você que somos pessoas comuns? Sim ou não, irmãos? Sim. Tem que ser tratado, se for o caso, tem que ser internado, tem que tratar o homem, irmãos. Não pode soltar, que é isso? Estava nervoso na hora. Espera aí, irmãos. É bíblico um negócio desse. Mas muitas vezes nós somos, pensamos que misericordiosos, irmãos, é sermos condescendentes com os erros dos outros. E a Bíblia não fala um negócio desse, amém, amados? Então, queridos, não seja condescendente com a sua incompetência. Se você está justificando muito, irmãos, quero te dizer uma coisa. Fale, meu Deus, será que eu não estou possuído por esse espírito? Me permita, quando falo possuído, não que você esteja sob a ingerência do diabo, mas está sendo manipulado por esse espírito sanguessuga. Quero sempre transferir a culpa ao outro. A culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos. A culpa é sempre do próximo. E aí nós nos complicamos, irmãos.
Amém, queridos? Terceiro, irmãos, a carência, queridos. Vou te falar uma coisa, irmãos. Toda carência é uma porta de tentação. A Bíblia fala que a terra seca nunca desbasta a respeito da água. Abra os olhos, irmãos. Nós não precisamos, muitas vezes não podemos ter tudo, irmãos, que queremos. Mas você tem que ter a consciência de que tal área na sua vida é uma área de carência, porque toda carência não tratada se torna uma porta, irmãos, de tentação. O próprio Jesus, irmãos, o próprio Jesus recebeu uma investida do diabo nessa hora. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para o quê, irmãos? Para ser tentado por quem? Pelo diabo. E o diabo, irmãos, pegou esse princípio da carência. E a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que ele teve? Fome, está escrito lá, irmãos. Ele teve fome. Quando o diabo viu essa carência dele, de fome, ele se aproxima de Jesus e faz a primeira tentação. E diz o seguinte: se és o quê? Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Toda carência, irmãos, é uma porta de tentação que nós devemos fechar em tempo oportuno. Na hora certa, irmãos. No momento exato. Porque senão, irmãos, se nós nos deixarmos sermos manipulados por esse espírito, eu vou pensar, eu tenho necessidade, sim. Eu consigo transformar essas pedras em pães, sim. Então junta o que eu tenho, o que eu sei fazer com a minha carência e eu estarei suprido. Agora, irmãos, o que você tem que saber, se é da vontade de Deus que você faça isso, ou simplesmente é carência da sua alma. Jesus sabia transformar a pedra em pães, alguém tem dúvida disso? Sim ou não? Jesus estava necessitado de pão, alguém tem dúvida disso? Mas entretanto, irmãos, Jesus não estava ali para satisfazer os seus desejos apenas como um sanguessuga. Ele estava para dar, irmãos. Ele estava para fazer em favor do Pai. Não é porque eu sei fazer, não é porque eu estou com vontade de fazer, não quer dizer que eu posso fazer, irmãos. Mas o princípio da sanguessuga não julga isso, irmãos. Julga, eu estou com vontade, é uma oportunidade de eu fazer, então eu vou fazer. E o resto, que se arrebente. A terra está seca, tem água, então eu vou pegar tudo. Acabou. Cuidado com a sua carência, amém, amados? Seja ela que ordem for, espiritual. Pastor, estou carente, quero que Deus fale comigo. Deus, irmãos, espera aí, tome cuidado. Tome um cuidado tremendo com isso. Nós temos que ser altamente equilibrados, amém, amados? Nada pode ir além dessa palavra aqui escrita, irmãos. Nada. Quinta-feira eu estava ministrando e comentei com vocês que eu estou com um problema pessoal grande, irmãos, porque uma pessoa ouviu do outro que o marido dela não era o homem de Deus para a vida dela. Estou falando de crentes, irmãos, pessoas da mesma igreja, simplesmente porque a pessoa tinha uma ambição do esposo ser assim, aquele não é da maneira que ela queria. Eu falei, querida, construa. Não, mas a profeta já falou. Vamos abrir aqui um parênteses, amém, amados? Com isso, eu não quero fazer uma apologia à antiprofecia, irmãos. Mas a Bíblia, seja eu pregando aqui, seja qualquer pessoa falando, a Bíblia nos dá o direito de julgarmos a profecia. E o julgamento da profecia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, amém, amados? Palavras bonitas perdem todo o valor, irmão, se não estiverem estabelecidas e fundamentadas na palavra do Senhor. Essa é a grande verdade.
Aí eu julguei a profecia e falei, querido, essa profecia não é verdadeira. Por quê, pastor? Porque teu esposo te ama, teu esposo quer ficar com você, teu esposo é um homem de Deus com os limites que eu tenho, que ele tem, que todos nós temos, que inclusive a senhora tem. E a Bíblia não te dá essa alternativa de você separar simplesmente porque ele não conseguiu ser, até no lado espiritual, que a senhora julga que ele deveria ser. Ele vai ser o que Deus quiser que ele seja. E se Deus quiser que ele seja o que você quer que ele seja, Deus vai te dar força, vai te dar direção, e você, juntamente com essa ação de Deus, vai ajudá-lo a crescer. Você já fez isso? Ah, pastor, estou cansado. Eu falei, mais cansado estou eu, irmãos. Tenho 2 para atender. Quer ouvir? Irmãos, tem que ser assim, você não tem que inventar. Não tem, irmãos, que inventar. É palavra do Senhor, e palavra do Senhor, irmãos, você não tem que inventar. Está escrito, a senhora conhece esse texto? Conheço, então tá bom, irmão. A Bíblia diz que pode ser um anjo que desça do céu, que pregue uma palavra que está além dessa aqui. A Bíblia diz que ele seja considerado anátema, maldito. Fechamos o nosso parênteses, amém, queridos? Cuidado com a sua carência, irmãos. Cuidado com a sua carência, amém, amados? Por isso que Paulo fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir por intermédio de Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Se alguém tem que suprir, irmãos, é o que? De acordo com a vontade de Deus, não de acordo com o que eu penso. Abra os olhos nessa área, amém, queridos? E hoje nós temos um apelo sexual muito grande, irmãos, nessa sociedade. Muito grande. Abra os olhos para isso, queridos. Não é porque você, homem, é dotado de uma testosterona que, segundo pesquisa, é 30 vezes maior do que a testosterona, do que a progesterona, a testosterona da mulher, que esse hormônio que leva ao sexo é 30 vezes maior. Não é por isso que você pensa, pastor, há um desalinhamento entre eu e a minha esposa, então eu tenho que suprir essa minha carência de outra forma. Isso é pecado, irmãos. Não tem nada a ver, irmãos. Isso é pecado. E a Bíblia fala, abra os teus olhos para que no final da sua vida, por ter andado no caminho da adúltera, gemas no seu leito de morte e diz, que eu fiz? A Bíblia vai mais profunda, irmãos, só quem está louco é capaz de deitar no colo de uma adúltera. Por que o homem arruinaria a tua vida procedendo de tal forma? Pastor, o senhor está falando de Bíblia? Sim. Quem nunca estudou, irmãos, estude Provérbios 5, 6 e 7. Aí quando eu chegar no 7, pastor, o que eu faço? Volte para o 5, 6 e 7. E quando eu chegar lá, volta 5, 6 e 7, irmãos. E aí vai indo. A Bíblia diz, irmãos, que o ímpio se perde pelas suas cordas do pecado e pela sua falta de disciplina, perdido, cambaleia. O pecado dele o prende e ele não é capaz de disciplinar, irmãos, um sentimento seu. Por isso ele está perdido, cambaleando, aprontando para tudo quanto é lado. Abra os olhos para isso, amém, amados? Amém? A carência é ilusória, irmãos. Ela tira o nosso juízo, ela tira o nosso julgar. Essa irmã foi incapaz de julgar, irmãos, porque a carência a iludiu. Quantas pessoas, irmãos, por carência, têm se metido em pseudo amor, irmãos? Não é amor, querido, não é. Essa necessidade, irmãos, pessoal, é algo tão forte na vida das pessoas que às vezes nós nos iludimos, acreditando que a coisa existe, e a coisa não existe coisa nenhuma, irmãos, mas a carência nos ilude. A carência nos ilude, irmãos, e nos leva a quebrar a cara. Nos leva, você vai sem rumo. E quando você vê, irmãos, o preço foi alto. Amém, irmãos? Fuja dessa cegueira da carência em nome de Jesus. Fuja dessa cegueira, seja em que nível for, espiritual, como eu citei aqui,
material, irmãos, como nós vemos muitas pessoas caírem em golpes, não é verdade, irmãos? Que você pergunta, irmão, como que você caiu num negócio desse? Pastor, eu precisava. A pessoa prometeu, eu entrei e agora quebrei a cara. É ou não é, irmãos? Porque a carência tirou, irmãos, essa capacidade da pessoa ver. Eu preciso, alguém prometeu, a coisa é boa, o dinheiro é bom, o empréstimo é bom, entendeu? O negócio é bom, vai lá, vai que vai dar certo. E a pessoa carente daquilo, irmãos, não consegue, ou até mesmo fecha os olhos para não ver a realidade. Porque está carente, irmãos. Está carente, ela cega, ela ilude. Então, em nome de Jesus, queridos, tomem cuidado com isso. E para terminar nossa ministração nessa noite, irmãos, terceiro e último princípio, irmãos, que desperta esse espírito do sanguessuga, a prepotência. Prepotência, irmãos, é um ato de autoengrandecimento que rebaixa o outro. Muitas vezes, irmãos, somos dotados por esse espírito de sanguessuga, de querermos sempre sugar do outro, porque pensamos o seguinte: eu sou muito melhor do que ele, então ele já tem a satisfação de contar comigo ao lado dele. Irmãos, como tem pessoas assim? Como tem pessoas, irmãos, que se autoengrandecem rebaixando os outros? Então eu não tenho que fazer nenhum esforço em direção a essa pessoa. Só a minha presença aqui já está muito bem para ela. Essa pessoa está no lucro em estar comigo, irmãos. E por incrível que pareça, irmãos, até tem pessoas que cometem a tolice de pensar que Deus está no lucro e ela está aqui na igreja nessa noite. Pode rir, irmão. Pastor, eu não sou muito chegado nesse negócio do evangelho, não vou muito com isso, não. Vou te falar, às vezes eu vou na igreja, porque fulano tal insistiu para fazer bem a ela e tudo. Eu falei, irmãos. Deus é Deus, irmãos, e sempre será sem você. E você sem Deus vai ser o quê? A Bíblia fala que toda a nossa justiça é como trapo de imundície. Como trapo de imundície. Sabe o que é justiça, irmãos? O melhor de você. A Bíblia está falando que o melhor de você, quando a gente fala aquela pessoa está sendo extremamente justa, ou seja, ela está dando o máximo dela, a Bíblia fala que todo o melhor de você, diante da grandeza de Deus, é como trapo cheio de pus. Que isso é trapo de imundície. De tanto que é a grandeza de Deus diante do que nós somos. A prepotência, irmãos, tem nos levado a sermos muitas vezes violentamente, irmãos, dirigidos por esse espírito. E por isso, irmãos, só temos herdado dias piores, piores e piores. Capas e mais capas. Fracassos, fracassos e mais fracassos. Tristezas, tristezas e mais tristezas, irmãos. Porque o Espírito Sanguessuga tem nos controlado e tem se apoderado das nossas relações. Por isso, queridos, seja em que campo você estiver militando, moral, espiritual, sentimental, eu quero te dizer, abra os olhos nessa noite, amém, amados? Abra os olhos, porque a única coisa que você vai produzir é mais sanguessuga. A única coisa que nessa vida você vai herdar é miséria e mais miséria, é sofrimento e mais sofrimento. Mas a Bíblia, irmãos, falando a respeito do Senhor, fala, porém eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. Esse é o princípio, irmãos, da vida de Jesus, de negar-se a si mesmo, de se entregar em favor do homem, e isso faz toda a diferença para a glória do Senhor. A sanguessuga tem duas irmãs, a saber, Dadá. Que esse espírito, irmãos, não nos manipule
em nome de Jesus. Que, irmãos, há esse sentimento pessimista, essa fatalidade não ocupe a nossa mente. Que a incompetência, irmãos, não faça parte das nossas ações e não nos faça nos esconder, irmãos, na culpa dos outros. Que a carência, queridos, não seja a porta de tentação aberta nas nossas vidas, nos iludindo e tirando a nossa percepção ao julgar. E que a prepotência não venha nos afastar dos outros, irmãos, pensando que somos melhores do que todos, por isso nos comportamos assim e afastamos os outros de nós e consequentemente não conseguimos ter a alegria e a felicidade de causar uma relação com Deus. Deus te trouxe aqui para ser feliz, para a glória do nome dEle. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Fique de pé. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Feche os seus olhos. Fala, meu Deus, esse espírito de miséria tem que sair. Se existe, não pense no outro, irmãos, pense em você. Esse espírito de sanguessuga não pode compactuar nas nossas vidas, amém, amados? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, e que haja uma liberação do Espírito de Deus sobre você. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa, alcançará misericórdia para a glória do nome do Senhor. Fale com Ele agora em nome de Jesus. Quanto a equipe de louvor ministra, creia, irmãos, que Deus te trouxe aqui para falar, meu filho, hoje eu quero uma libertação plena da tua vida.